Olá! Muito bom dia para todas as crianças, os adolescentes, né? E hoje mais uma historinha com a tia Rízia. A nossa historinha, vocês sabem que é uma continuação das outras histórias, né? Então, hoje a nossa historinha é sobre as 10 pragas. Muito bom! As 10 pragas, certo? Então, vocês sabem que no vídeo passado nós vimos a lição sobre que Moisés, Deus falou com ele na sarça ardente e aí Jesus disse para ele, o Senhor Jesus disse para ele, olha Moisés, você tem que ir lá, né, tirar o meu povo israelita das mãos de Faraó, que está aprisionando, escravizando eles. E aí Moisés fez isso, né? Que ele é obediente, ele ouviu o Senhor Jesus e foi fazer isso. Mas ele disse assim para Deus, Deus, eu não sei falar direito. Aí Deus, não tem nada não, eu mando seu irmão Arão, seu porta-voz, e você vai e tira o meu povo do Egito. Beleza? E aí aconteceu, ele foi. Só que quando chegou lá, antes o Senhor também disse que o Senhor ia mandar ele, né, até Faraó no Egito para tirar o povo, né, libertar o povo dele, mas o Senhor ia endurecer o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus queria com isso demonstrar a sua glória, o seu poder, não só para Faraó, mas para todo o Egito. Beleza? E aí, o que aconteceu? Moisés foi. E aí chegou lá no Egito, falou com Faraó, se apresentou para Faraó. Disse, Faraó, o Senhor Jesus me mandou aqui para você, mandou um recado a você, para você libertar o nosso povo israelita. E se você não quiser libertar o nosso povo, Deus vai enviar praga sobre você e sobre o Egito todo. Só que, como Deus disse que ia endurecer o coração de Faraó, ele nem ligou, não deu nem as horas. Aí, o que aconteceu? Muito bom. Moisés disse, pois o meu Senhor disse para mim pegar o meu cajado, né, e tocar, né, nas águas, e as águas todas virariam em sangue. E assim ele fez. Ele tocou nas águas no rio, mandando a primeira praga. Ele tocou com o seu cajado lá no rio e toda a água se tornou em sangue. Todas as águas, até as águas das cisternas de Faraó, dos oficiais de Faraó, se tornaram em sangue. Olha só como ficou. Deus enviou, foi só um toque dele nas águas e as águas se tornaram em sangue. E aí os egípcios, Faraó, aí os adivinhos de Faraó disse, isso aí, eu sei também fazer, meu filho, peraí. E pam, também tocou nas águas e as águas viraram sangue. Só que eles não sabiam era desfazer desse poder. Somente Moisés sabia, porque Moisés estava com Deus. E uma palavra de Moisés com Deus, o Senhor revertia o processo de tudo. E aí,
Isso durou durante vários dias. E aí, como eles ficaram agoniados com essa praga, né, que tinha acontecido nos rios, aí os egípcios tiveram que cavar poços para ver se tirava água. Mas Faraó já estava muito aborrecido com isso e chamou Moisés. Moisés, primeiro ele falou para os adivinhos, para eles desfazer. Eles não conseguiram. Aí chamou Moisés. Moisés, eu sei que Deus é contigo. Reveste essa situação aí e eu vou deixar o povo israelita ir cultuar esse Deus aí de vocês, né? Se é isso que você quer, que eles vá, cultue esse Deus lá no deserto, né? Então, faz aí isso voltar ao normal. Aí Moisés disse, seja feito conforme a sua palavra, Faraó. E aí Moisés foi só lá com o seu bordão, com o seu cajado, pum, lá no rio, e as águas voltaram ao normal. As águas voltaram novamente ao normal. Viu? E aí, mas olha, Faraó foi muito safadinho, viu? Faraó não obedeceu, não cumpriu com a sua palavra. Ele foi erradão. Ele não cumpriu com a sua palavra. Olha o que ele fez. Ele pegou. Aí Moisés disse, agora liberte o nosso povo. Ele disse, não vou fazer isso. Porque Deus tinha endurecido o coração dele também, né? Para que Deus mostrasse o seu grande poder. E aí, Moisés disse, pois vai vir mais praga até você liberar o nosso povo. E aí, Deus falou com Moisés e disse, Moisés, faça o seguinte, vá, toque novamente nos rios com o seu cajado e os rios vai surgir muitas rãs, né? Nos rios, essa foi a segunda praga. Vai surgir várias rãs, né? Que vai invadir as casas dos oficiais de Faraó, a casa de Faraó, né? Os rios vão se tornar cheios de rãs. E aí, o que aconteceu? Assim sucedeu. As rãs tomaram conta do Egito. Foram inúmeras rãs. E aí Faraó já estava muito agoniado, os oficiais dele também. E aí ele disse, os oficiais deles e mais os adivinhos deles, sabe o que eles falaram? Eu sei também fazer isso. Os adivinhos lá foram lá e também colocaram muitas mais rãs. Mas eles também não sabiam reverter essa situação. Somente Moisés. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram tão agoniados que tinha rãs até dentro da casa, do quarto de Faraó. Faraó ficou agoniado e chamou novamente Moisés. Moisés, tá, tira, desfaz disso aí, que eu vou deixar esse povo de vocês ir embora. Aí, novamente, Moisés confiou, né, na palavra, né, do rei, do Faraó, né? E aí Moisés, né, foi lá e tocou com o bordão dele, com o cajado dele nas águas e novamente todas as rãs, né, começaram a morrer e se tornaram um monte de rãs nas frente das portas dos quartos dos oficiais, do quarto do Faraó, nos rios, se tornaram um montão, ficaram um montão assim de rãs.
né? E começou a feder, né? E aí, mas acabou a praga das rãs. E aí, Moisés foi lá novamente. Muito bem, eu fiz conforme você falou, né, Faraó? Agora, liberte o nosso povo israelita, para servir Jesus, servir Deus lá no deserto, cultuar a Deus. Aí ele disse, ele não deixou, ele não falou nada, mas ele também não deixou, não deu ouvido para Moisés. E aí Moisés novamente foi lá com Deus e disse, poxa Deus, não deu certo, ele não ouviu. Aí Deus, muito bem. Aí Deus disse, sabe, Faraó, falou para Moisés falar para Faraó, e ele falou. E chegou novamente junto com Faraó e disse, sabe, Faraó, meu Deus já podia ter lhe destruído e ter lhe reduzido ao pó, mas ele não fez isso para mostrar o grande poder dele, né? Para todos aqui no Egito, inclusive para você. Mas ele tem poder para destruir você a hora que ele quiser, mas ele não quer isso. Ele quer que você, de livre e espontânea vontade, deixe o povo ir embora, o povo de Deus, que estava sofrendo tanto, né? Sendo escravizado por você. E aí, ele não deu ouvido. Aí ele disse, Então, Moisés tocou com seu cajado na terra e toda a terra se tornou a praga, a terceira praga veio sobre o Egito, sobre Faraó, a praga dos piolhos, a praga dos piolhos. E quando Moisés tocou na terra, muitos piolhos começaram a surgir, inúmeros, incontáveis, né, na terra e começaram a encher a cabeça de todos os egípcios e de todo o povo egípcio, menos o povo israelita, né, que a mão do Senhor estava protegendo eles, né? E aí, nenhuma dessas pragas não pegaram no povo israelita, porque a mão do Senhor estava sobre eles. E aí, Faraó, né, com toda essa praga, ele, mesmo assim, com tanta gente se coçando, se agoniando, né? Era piolho até pelo corpo, sabe? E ele se coçava, ele já estava agoniado. Aí, sabe o que os oficiais falaram para ele? Vocês sabem? Os oficiais, não, aliás, perdão, não foram os oficiais que falou para Faraó, foi os magos de Faraó. Os magos de Faraó falou, tá vendo, Faraó? Isso é o dedo de Deus. Deixa logo esse povo embora, deixa logo. E aí, Faraó não quis ouvir, não. Não quis. Estava com o coração endurecido, né? Enquanto isso, Deus estava mostrando o poder dele, né? E aí, ele endureceu o coração. Não deixou de novo. Faltou com a palavra dele. E aí, Jesus mandou a quarta praga. E aí, veio a praga das moscas. Olha, a praga das moscas. Um enxame de mosca sobre todo o povo, né, do Egito, os oficiais, né, encheram de praga. E aconteceu que assim a terra toda ficou arruinada de muita praga de mosca. E aí Faraó já estava agoniado, mas não deixou.
E aí chamou Moisés e disse, Moisés, você desfaz disso aí, porque eu acho que eu vou até deixar mesmo, né, o povo ir embora, né? Aí Moisés confiou de novo, né, na palavra dele, né? E Moisés, né, como um servo de Deus que honra com a palavra, né, ele foi lá, tocou com o cajado e tudo voltou ao normal. As moscas, né, morreram, sumiram e acabou. E aí, Faraó não cumpriu novamente com a sua palavra. E aí, sabe, com o céu, Deus disse, pois eu vou mandar outra praga. Uma praga bem pior. Aí, ele disse, eu vou mandar uma peste em todos os animais. Isso foi a quinta praga. Eu vou mandar peste entre todos os animais e todos os seus rebanhos, todas as suas ovelhas, todo o seu gado. Eu vou mandar uma epidemia, uma praga nos animais. E aí houve grande mortandade, né, nos animais dele. E aí, o que ele fez? Ele estava com o coração endurecido, não liberou o povo. Aí Deus, uma hora ele vai ceder, porque eu vim para vencer. E aí, o que aconteceu? Ele endureceu o coração. E aí Deus enviou a sexta praga. Olha, foi a praga das úlceras. Houve praga, né? Ele pegou, né? Encheu a mão, Moisés encheu a mão de papelzinho e jogou pro ar. Quando jogou pro ar, sabe o que aconteceu? Todos aqueles papelzinhos se tornaram em tumores, e que entrou nas pessoas do Egito, todos os oficiais, né, no faraó, em todos que moravam no Egito, menos no povo israelita. E dentro dele arrebentou, né, esses tumores e todos estavam clamando por socorro. E aí, mesmo diante disso, os magos falaram, Moisés, tu pensa que tu sabe tudo? Eu também sei fazer isso. E pegou e fez também surgirem tumores. Mas só quem podia reverter o quadro era Deus, através de Moisés. E aí, Faraó resistiu, não deixou de novo o povo ir embora. Aí, chamou novamente Moisés e disse, Moisés, por favor, desfaz disso, que eu estou sentindo muitas dores no meu organismo. E aí, Moisés, seja conforme você falou, né, Faraó. E assim, ele tocou e tudo voltou ao normal. Mas olha, Faraó não era um homem de palavra, não era um homem de Deus, porque o homem de Deus é um homem de palavra, ele cumpre com a sua palavra, ele honra com a sua palavra. Mas Faraó não honrou com a sua palavra. E aí, ele também estava com o coração endurecido, por conta que Deus tinha endurecido o coração só para mostrar o grande poder dele, né? Sobre aquele povo e sobre, né? E sobre Faraó. Para que eles vissem o grande poder de Deus, o quanto Deus era grande e é grande. E aí, Faraó resistiu. Aí Deus, sabe de uma coisa? Eu vou mandar a sétima praga. E assim Deus fez. Mandou a sétima praga e falou para ele, Faraó,
deixa o nosso povo ir para ir servir lá no deserto, nosso Deus. Mas ele não quis. E aí veio a 7ª praga. A praga das pedras. Houve grande chuva de pedras. Caíram 1.000 chuvas de pedras. E houve grande tristeza no Egito por conta disso. Mas Faraó novamente não quis ouvir, né? Ele não quis ouvir a voz de Deus. E aí Deus disse: muito bem, pois eu vou mandar a 8ª praga. E aí Deus mandou a praga dos gafanhotos. Olha, mandou a praga dos gafanhotos. E aí disse para ele, Faraó: se você se recusar deixar o nosso povo ir, enviarei a praga dos gafanhotos. O Senhor enviará a praga dos gafanhotos. E ele não ouviu. E aí Moisés só tocou com o bordão dele, com o cajado, e vieram muitos gafanhotos, uma grande quantidade de gafanhotos sobre todo o Egito, sobre todas as casas. E ele ainda disse: essa praga vai comer todo o restante das plantações do que restou das outras pragas. Todos os gafanhotos vão comer o restante, né? E ele, se ele não deixar o meu povo ir. Mas não deixou. E aí o Senhor disse: tá certo, então eu vou mandar a 9ª praga. E aí Deus mandou a 9ª praga. E aí disse: Faraó, vai deixar o nosso povo ir agora? Ele disse: não. Então o Senhor vai mandar, né, a 9ª praga. Durante vou mandar a 9ª praga. Virá sobre o Egito uma treva tão grande, tão espessa, tão grossa. E assim ele tocou no bordão, Moisés, e veio sobre todo o Egito, né, a praga da escuridão, das trevas. Houve trevas sobre o Egito durante 3 dias. Olha só, durante 3 dias, ninguém conseguia se olhar, ninguém conseguia se levantar do seu lugar, por conta que eles não enxergavam um ao outro. Era muita treva, era treva muito grande, vocês não têm noção, nunca aconteceu isso. E nesse dia aconteceu isso. E aí o Senhor disse: e se ele não quiser, o Senhor vai fazer isso. E houve treva durante 3 dias. Foi quando ele disse: tá bom, Moisés, vem reverter essa situação, chega dessa escuridão. E Moisés foi lá e tocou com o seu cajado e tudo se voltou ao normal. Houve claridade, né? Houve dia e todo mundo pôde se ver. Mas olha, realmente Faraó estava com o coração endurecido e sem palavra, né? Ele não cumpriu com o que prometeu. E aí, sabe o que Deus disse? Vai lá, Moisés, toque, né, com seu cajado e vai ferir todo primogênito, levando a 10ª praga. A 10ª praga
eu tocarei em todo primogênito. Primogênito é o filho primeiro da família. E Deus disse que era para tocar em todo primogênito, que todo primogênito morreria. Essa é a 10ª praga. E aí Moisés tocou com o seu cajado e aí todo primogênito começaram a morrer, inclusive até o primogênito dos animais. E houve grande clamor no Egito. Faraó chorou por conta do seu primogênito, né? E aí houve grande clamor, mas a proteção de Deus estava sobre o povo israelita. Nada aconteceu com os primogênitos deles, somente com dos oficiais, com do faraó e com os animais primogênitos. E houve grande mortandade, olha só, muita mortandade. E aí, o que aconteceu, né? Faraó chamou Moisés e disse, tá, Moisés, leva todo esse teu povo daqui, que eu já tô chateado com isso, leva. E aí, Moisés chamou todo o povo, né, e disse, vamos, pessoal, vamos embora, servir nosso Deus lá no deserto, cultuar o nosso Deus. E aí, pensemos, e aí, mas olha como o faraó era. E aí, deixou eles ir embora. E eles já estavam indo embora mesmo. Foi quando eles já estavam no meio do caminho, e aí se deparou, né, já sem saída. Começaram a ver, lá atrás vinham os oficiais de Faraó. Faraó mandou os oficiais, o exército dele todinho, sair em perseguição do povo israelita. E aí, o exército de Faraó, juntamente com o Faraó, saíram em perseguição, né, com o povo, atrás do povo israelita. Foi quando o povo israelita se deparou, né, com o Mar Vermelho. E aí ele disse, meu Deus, e agora nós não temos saída. E os soldados e o faraó está vindo atrás de nós, o que eu faço? Ah, Jesus disse, já sei. Toca com seu cajado nas águas e o mar vai se abrir. E assim Moisés fez. Tocou com seu cajado e o mar pôde se abrir. E todo o povo israelita passou. Quando o povo israelita passou, Deus fechou o rio. Foi quando o exército de Faraó, junto com Faraó, quiseram entrar também. Mas Deus já tinha fechado o rio e aí o exército de Faraó morreram afogados no meio daquele rio todo, daquele marzão, né? E aí, lá do outro lado, né, o povo israelita dançaram e cantaram e cultuaram ao Senhor pela grande, né, bênção, pelo grande livramento que o Senhor deu para esse povo. E assim, crianças, o Senhor também, Ele livra, assim como Ele livrou o povo israelita, né, do deserto, das mãos de Faraó, de ser escravizado, o Senhor também, Ele ouve as nossas orações. Tudo isso aconteceu porque o povo israelita clamou ao Senhor, né, por socorro, para libertar eles, né, da escravidão. E aí Deus ouviu as orações dele, né? E Deus mandou muitas pragas. E assim, crianças, Deus também, Ele ouve as suas orações. Entende? Tudo que você pedir ao Senhor em oração, Ele ouve. Ele conhece cada uma de uma vozinha. Ele conhece a voz de vocês. E Ele ouve as orações. Então, uma hora dessa, o Senhor desce com poder e entrega
a tua bênção, a tua vitória, responde a tua oração, assim como ele respondeu a oração dos israelitas, do povo de Deus. E assim, crianças, Deus também ouve a sua oração. Acredite, permaneça em Deus, confiante que uma hora o Senhor responde todas as orações, tá bom? E essa foi a nossa palavra, que Deus possa abençoar todas vocês, crianças, nossas criancinhas aqui do Pó de Oração, as crianças que estão a nos ouvir, os adolescentes, né, papai, mamãe, né, que Deus abençoe todos os nossos colaboradores, tá? Deus abençoe profundamente todas as crianças, todos os colaboradores e fiquem todos com Deus. Beijo, 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 beijo. Moisés foi a Faraó